E primeiro eu queria dar aqui uma introdução não, uma explanação aqui do livro de Ruth, um resumo bem rápido aqui para você entender o livro de Ruth. Um resumo do livro em 2 minutos, deve ser em 1 minuto, deve ser bem rápido mesmo, né? Então, para a gente entender. Ruth, esse livro de Ruth, ele destaca 2 personagens, né? A sogra e a nora, Noemi e Ruth, né? Mas tem outros personagens também que são bastante citados aqui. O marido de Noemi, né? Então, Elimeleque, então era o nome do marido dessa Noemi. E ela tinha 2 filhos, eles tinham 2 filhos, né? Malom e Quilion. Então, esse casal, né, uma família, né? Um homem, uma mulher e 2 filhos. E eles moravam em Belém. Eles moravam em Belém. Belém de Judá. Israel. É o povo de Deus. Mas aí o que é que aconteceu? Acontece uma crise financeira em Israel. Né? E você sabe que a Bíblia, né, acho que 90% das vezes que fala de pão, acho que melhor, 99%, está se referindo a finanças, está se referindo a dinheiro. Né? Está muitas vezes se referindo só a alimento. Né? Está se referindo a dinheiro. Então, acabou o pão. Acabou o pão em Israel. Acabou o pão em Belém. Acabou o pão o quê? Acabou o emprego, acabou o dinheiro, acabou, né? A finança estava difícil. E aí o que é que acontece? Então, Elimeleque toma uma decisão, provavelmente, pelo que a gente estuda aqui, pelo que a gente conhece da Escritura, pelo que Israel tinha uma consciência plena dessa questão de que o homem era o cabeça, e como a Bíblia aqui não cita que Noemi, né, teve alguma participação nesse erro, então o erro provavelmente aqui foi só de Elimeleque, né? Ele tomou a decisão, né, de sair de Belém e ir para Moabe. E aí a mulher submissa teve que ir junto, os filhos também. Enfim, né, a família toda então vai para Moabe. Moabe, né, é um lugar, depois vou falar mais sobre isso, mas como agora eu estou resumindo aqui, é um lugar terrível. Moabe, terrível. Né? E essa família então decide sair de Israel para ir para Moabe. Né? Que coisa, né? Mas é interessante porque eles moravam em Belém. E a palavra Belém significa terra do pão. E aí a gente sai da terra do pão para ir numa outra terra distante, estranha, maligna, para ir em busca de pão. Você vê como que as coisas são, né? Então, eu vejo que né, hoje, nos dias de hoje, eu tenho visto muito isso. Né? Eu conheci isso muito na prática, na pele. Né? Eu nasci na roça, lá no Rio Grande do Sul. Embora a gente não saiu de um país para o outro, mas dá para ter uma noção. Quando é de um país para o outro, aí já é mais grave. Aí a decisão é mais, tem mais implicações. Prestem bem atenção para vocês entenderem. Não, procurem não se distrair. Então tem mais implicações. Mas, vamos dizer assim, eu conheci como se fosse uma miniatura, né? Um pouquinho, com um efeito um pouquinho menor, com implicações um pouquinho menores, mas é mais ou menos parecido. Então, lá no Rio Grande do Sul, na roça, não tinha pão, quer dizer, pão tinha muito, porque a gente plantava de tudo e tinha o que comer, mas pão no sentido, lá não se ganhava dinheiro. Entendeu? Então o povo sai de lá e vem para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, tal. Bom, aí o que é que acontece? Irmãos, muito sofrimento. Muito. Muito sofrimento. E alguns se deram bem e ficaram ricos. Mas será se foi bênção de Deus mesmo? Né? Será se foi bênção? Alguns pode até ter sido. Mas eu tenho um pouco de dúvida dessa bênção. Sabe por quê? Distante dos parentes, distante da mãe. Já vi dono de churrascaria podre de rico chorar de cair lágrima.
de saudade da mãe, quando a mãe mandava uma carta, que na época não tinha e-mail, era carta. Entendeu? Será que isso é bênção mesmo? Esse é o primeiro ponto. Se a pessoa sai da sua terra e vai para um outro lugar, e consegue ficar rica, mesmo assim, eu não sei se isso é bênção. Não. Principalmente quando for de um país para o outro. Mas, né, a questão não é só essa. A questão é que a minoria consegue vencer. Só que, para quem está na plateia, parece que todo mundo venceu. Entendeu? Por quê? Porque aqueles que estão no sofrimento, aqueles que estão na situação de Ruth, ninguém fica sabendo. Ninguém tinha notícia de Ruth. Melhor, de Noemi e de Ruth também. Ninguém tinha notícia dela. As notícias eram do rei Davi. As notícias eram do rei fulano de tal. Entendeu? Sabe? De uma sogra velha e desdentada, não sai notícia no jornal, não sai no e-mail, entendeu? Então ninguém fica sabendo. Lá no Rio Grande do Sul, sabe, as pessoas, aqueles 5% que vieram e se deram bem e ficaram ricos, eles voltavam de 6 em 6 meses, eles voltavam de ano em ano, eles desfilavam seus carrões, e aí davam a impressão que todo mundo que tinha saído de lá tinha ficado rico para cá. Só que era só 3, 5%, o resto sofreu, mas sofreu, mas sofreu, mas sofreu, e muitos deles fome. E alguns deles tiveram que voltar para lá, a roça. Estou falando de coisas que eu vi, que eu presenciei. Então eu quero dizer uma coisa para você. Pode ser que existam exceções, porque eu não posso afirmar, porque a Bíblia não tem nenhum lugar dizendo que é proibido, que é pecado você sair de um país para o outro. Pode ser que existam exceções, mas na maioria das vezes quem sai da sua terra e vai para outro lugar é porque fracassou na sua terra. Entendeu? E ele vai para sofrer, ele vai sofrer muito, e alguns, como eu disse, até vence, mas não sei se valeu a pena. Vence, mas é uma vitória até questionável. Então, o homem sai da casa da terra do pão, para ir, da casa do pão, para ir conseguir pão no outro lugar. Então, o que eu quero dizer para vocês? Uma coisa simples, curta e grossa. A bênção não está em encontrar um lugar maravilhoso. A bênção não está em ser enviado para um país maravilhoso. A bênção não está em ir para um lugar onde se tem muito pão. A bênção não está em ir para um lugar onde as pessoas são maravilhosas. A bênção está em fazer o lugar em que você está ser um lugar maravilhoso. Essa aqui é a verdadeira bênção. Porque essa família estava numa terra que era a terra do pão, que era a casa do pão. E eles foram para outros lugares. Sabe? Agora mesmo, uma pessoa muito conhecida minha, mas muito conhecida mesmo, então, inclusive eu falo com ela no Zap. Todo dia não, mas agora essa semana mesmo eu falei umas 2 vezes com ela no Zap. Entendeu? A pessoa que eu pastoreei. Entendeu? A pessoa está no exterior. E agora esses dias morreu uma pessoa da família, mas muito próxima. Entendeu? Mas muito próxima. Não vou falar quem é, quem não é, porque senão vão ouvir isso aqui, eles vão saber de quem eu estou falando. Né? Mas morreu uma pessoa muito próxima. Entendeu? E você acha que é bênção? Morrer uma pessoa muito próxima. E você está lá no outro país. E não poder vir no enterro, não poder ver a pessoa, não poder talvez ter tido uma despedida, ter falado com ela antes de morrer. Você acha que isso é bênção mesmo? Você acha que isso é bênção? Então eu quero dizer para você, pode ser até que existam exceções. Ficar longe dos filhos, muitas vezes. Em alguns casos até longe do cônjuge. Entendeu? Em muitos casos longe dos netos. Sabe? Longe dos pais, longe dos avós. Irmãos, isto não é bênção. Isso pode ser um escape, isso pode ser um plano B. Pastor, a minha vida foi de derrota total e eu tenho que tentar alguma coisa, mas não sair daqui dizendo que isso vai ser bênção. Que foi Deus que mandou, porque isso não foi Deus. Não foi Deus. Não. Bom, esta família então vai para
para essa terra. Terra de Moabe. E ali, os dois filhos se casam. É então que começa o coração da história, né? A tal de Ruth, uma das noras. Ruth e Orfa são as duas noras, mas Ruth é o personagem aqui principal. Mas aí, esse homem morre. Você viu? Morre. Saiu da terra dele, foi para uma terra distante, só desgraça. Só desgraça. Só desgraça. Irmãos, eu saí de Ubatuba, fui para Guará, vim para cá, não me arrependo. Creio que Deus tinha um propósito, que Deus está no controle. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Só, quando eu mudei de Ubatuba para Guará, perdi 30% do meu patrimônio. Não. Ainda tenho alguma coisa lá, mas vendi 80% do patrimônio que eu tinha lá, eu vendi para comprar cá. Primeiro, 10% você não diria que perdi. 10% dá para a igreja. Bom, não diria perdido, mas enfim, consumiu ali. Né? 6% é por causa da imobiliária, já foi 16%. Você entendeu? E para você vender, se você quer vender, na hora de vender as coisas, você sempre tem que vender uns 10, 15% mais barato, senão você não vende, porque tem outro vendendo ali. Então, aí para começar, 30% do meu patrimônio foi embora. Entendeu? Então, quem é bem sucedido no lugar, irmão, não sai. Quem quer sair, se mudar, e tem esse desejo de mudar, são pessoas que são derrotadas no lugar e querem então ir para lá. Pastor, o senhor não está exagerando? Não. Não, eu quero dizer que há exceções, pode ser, né? Eu não posso afirmar porque eu não tenho um texto aqui que me dê essa afirmação. Mas eu creio que na maioria das vezes é assim mesmo. Entendeu? Você vai para um país distante, deixa seus familiares, né? Vai para um país que normalmente se é tratado como gente de terceira categoria, porque é assim na Europa, Estados Unidos, principalmente Europa. Estados Unidos ultimamente não é mais tanto, né? Mas a Europa ainda é até hoje, né? Então você vai para um lugar que você é tratado como gente de terceira categoria, entendeu? Então, na maioria das vezes, eu creio que sim, é uma derrota. Foi o que aconteceu com esse homem aqui, né? E ali, né? Morreu então esse homem lá, e os dois filhos se casaram lá, morreu os dois filhos também. Olha que desgraça na vida da família. E ficou só a sogra, velha, pobre, desiludida, né? Com as duas noras. Foi só o que sobrou. E ela tinha ido para lá próspera. Ela não foi para lá porque estava passando fome em Belém. Não. A Bíblia diz que ela foi ditosa, ela foi próspera. Essa família foi para Moabe para ganhar mais, porque eles já eram bem, eles estavam prósperos. Eles foram por ambição, para ganhar mais. Entendeu? E aí, então, acontece essa desgraça toda e fica só, morre o homem, morre os dois filhos e fica, então, a sogra com as duas noras. Né? E as duas noras, elas eram moabitas. Os filhos, a família saiu de Belém, de Judá, foram para Moabe, e os filhos se casaram então com duas moças moabitas. Entendeu? Então, esse povo era um povo inimigo de Deus. Depois, mais à frente, eu vou dar mais detalhes sobre esse povo. Mas era um povo que era inimigo de Deus, era um povo terrível. Não. Mas desse povo terrível, os moabitas, sai Ruth. Sai Ruth e se converte. E Ruth converte. Mas Ruth não só converteu. Ruth não só converteu e veio com a sogra para Israel, para Belém, de Judá. Mas Ruth também veio para Belém para se cumprir o propósito de Deus em ser ela da linhagem de Jesus Cristo. Ruth é a mulher da linhagem de Jesus Cristo. Pois eu vou explicar isso.
ela faz parte da linhagem de Jesus Cristo. E tudo isto estava escrito. E tudo isto que aconteceu, na verdade, aconteceu para se cumprir o propósito de Deus. Para se cumprir um propósito de Deus. Não? Então, se Deus se importa com a história de Ruth, se Deus é capaz de ir lá em Moabe, lugar terrível, né? Adoradores de Moloque, uma nação que sacrificava crianças, se Deus é capaz de ir lá em Moabe e trazer Ruth para um grande propósito, para que participasse da linhagem de Jesus, você acha que Deus não pode salvar você? Ele não pode ir até você? Ele não pode ir até aquele familiar seu que parece um endemoniado? Você acha que Deus não pode salvar? Ruth era nada, vírgula, nada, vezes nada. Ruth era ninguém, mas Deus se importa com todos aqueles que creem, que honram o nome dEle. Se importa com todos aqueles que creem e honram o nome dEle. Segundo princípio,